Tudo bem com vocês? Vamos ter a nossa aula de ética hoje. Fique com o livro na mão e acompanhe a nossa leitura. Os valores éticos. Para começar, já sabemos que toda comunidade precisa de regras para que haja ordem e justiça. São os valores éticos que vão guiar as atitudes dos cidadãos. É como se fosse uma bússola apontando o caminho certo. Mas não podemos esquecer que existe o livre-arbítrio e a liberdade vai fazer com que a pessoa faça suas escolhas. Vivemos tempos de violência e muitas informações e mudanças de conceitos. A humanidade está procurando uma nova identidade, mas a essência não pode ser perdida. E é exatamente o comportamento ético e moral que vai levar o homem para que ele mesmo não destrua a sociedade que construiu ao longo dos séculos. Quando falamos, por exemplo, de justiça, entendemos que não podemos julgar as pessoas. Não é nossa missão. Temos que fazer a nossa parte e esperar que o semelhante também faça. Este é o significado de cidadão planetário. Isto é, fazer a sua parte consciente da necessidade de contribuir para o planeta. Quando falamos anteriormente sobre o respeito, vimos o quanto está ligado à justiça e à solidariedade. Quando respeito meu colega de sala de aula, se ele erra, eu espero uma oportunidade para dialogar. Falo para que ele entenda o quanto respeito como meu semelhante. O respeito como meu semelhante. A justiça, em primeiro lugar, acontece dentro de nós, como uma reflexão de nossas atitudes. Jamais deve ser olhando primeiro o erro do outro e julgando. Temos sempre que pensar que não vivemos a vida de outra pessoa para saber o que se passa dentro dela. Caso a pessoa tenha cometido algum tipo de ação que afeta o bem-estar de outra pessoa ou da sociedade, são os órgãos do governo, os tribunais e a polícia que tomarão as providências legais. Quando agimos sem ser no diálogo, mas apontando o erro da pessoa diante da comunidade, isto é ser antiético. Estamos vivendo coisas novas e numa velocidade muito grande. Porém, é a essência do ser que, conduzida pela ética, orienta-nos. Os valores do respeito, da liberdade, da justiça e da responsabilidade devem continuar governando nossas atitudes. A ética nos ajuda a compreender que não temos direito algum sobre a vida da outra pessoa, a não ser que sejamos responsáveis por ela. Eu vou ler novamente essa frase e quero que vocês frisem bem. Prestem atenção. A ética nos ajuda a compreender que não temos direito algum sobre a vida da outra pessoa, a não ser que sejamos responsáveis por ela. No nosso dia a dia na escola, por exemplo, não podemos faltar com respeito ao professor. Um profissional que trabalha conosco desde que entramos no ambiente escolar, assim como nossos amigos e todos os que convivem conosco. É dessa forma que devemos agir cuidadosa e responsavelmente. Assim, seguimos rumo ao futuro cuidando do nosso presente. Não importa a etnia, a religião, a aparência física, a limitação ou a condição social. É a atitude ética diante do que acontece, buscando as melhores escolhas, que vale. Vamos estabelecendo a paz por meio do diálogo, compreendendo que estamos numa única sociedade. Vocês viram, pessoal, na nossa leitura, em relação aos valores éticos, o quanto é importante, né, a prática de certas palavras para que a gente tenha um convívio,
em sociedade calmo e tranquilo. O que a gente pode observar no que nós vimos foi o seguinte, que para uma sociedade ela funcionar, né, corretamente, sem problemas, e que as pessoas tenham um convívio pacífico, nós temos que praticar alguns valores. Que valores podem ser esses? Aí vocês vão visualizar aí agora. Nós temos primeiro aí a justiça. É muito importante a justiça dentro de uma sociedade, não só na sociedade, mas também conosco, individualmente. Nós temos que agir com justiça, ser justos nas nossas atitudes. Outra palavra também que nós temos é respeito. Respeito é fundamental para que nós venhamos a conviver bem com todos aqueles que estão ao nosso redor. Outra palavra é solidariedade. Você ser solidário, você se colocar no lugar do outro, né? Você está ali pronto a ajudar a quem precisa. Outro valor é a honestidade. Você ser honesto. Essa honestidade ela não cabe só a mim ou não cabe só ao outro, mas a todos nós que estamos inseridos num contexto social. Outro valor é o diálogo. Até vimos isso na aula passada. Você conversar, você trocar ideias, você dialogar. Vivemos hoje num mundo tão violento, onde as pessoas não têm mais paciência com a outra, onde as pessoas só querem resolver as coisas brigando. Essa é a nossa realidade hoje. Mas nós temos o papel de mudar esta realidade. E são esses valores éticos e muitos outros que vão fazer com que nós coloquemos em prática uma boa convivência com o nosso próximo e com todos aqueles com quem nós convivemos. Vocês vão ver agora, tá, um vídeo, certo? É um poema, mas é um poema que vai falar muito a você, porque é um poema que fala sobre justamente os valores éticos que nós devemos ter. Sobre valores, sobre a desvalorização dos valores, o meu poema de hoje diz assim: eu começo esse cordel perguntando agoniado por que os nossos valores são tão desvalorizados. Quanto vale a honestidade? Qual o preço da bondade? Quanto custa ser do bem? Vivemos a decadência de um povo que em sua essência só faz o que lhe convém. Será mesmo tão difícil para a gente compreender que quando se ajuda alguém, o ajudado é você? Será mesmo que enganar é melhor que ajudar? Será que não tem mais jeito de aprender essa lição consertando o coração que bate no nosso peito? Não precisa de dinheiro para comprar uma padaria. Seja grato se ao menos tiver o pão todo dia. A falta é um prato cheio de pura sabedoria. Pois quando se tem tão pouco, se valoriza o que tem. E para você que tem muito, dê todo valor também. Trabalhar, vencer na vida, é uma estrada comprida e ser rico não é feio. Feio mesmo é esquecer do que Deus deu para você para desejar o alheio. Tudo aquilo que vem fácil, facilmente se desfaz, e o vento que às vezes leva é o mesmo vento que traz. Seja justo, paciente, seja um cidadão decente, pois é na dificuldade que a gente aprende a viver e assim pode saber quem é do bem de verdade. Obrigada, Braulio. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da poesia, tá, de Braulio. E eu fico por aqui, com o nosso assunto hoje de ética. É um assunto bem profundo, bem reflexivo. E para fechar a nossa aula, eu deixo aí essa frase para vocês. O exame de nossas atitudes é o primeiro passo para que nossa vivência em sociedade seja valiosa. O exame é você olhar para si próprio,
se autoanalisar, se ver, para depois de ser avaliado por si próprio, você começar a agir dentro da sociedade de uma forma pacífica e harmoniosa. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima aula.